Fala, investidor! A gente vai falar hoje de um assunto que é um assunto importante, é um assunto que está nas manchetes e a menos que tu more numa caverna ou na Lua, tu vai ter visto em algum lugar, né? Estados Unidos entrando em confronto com o Irã. Os americanos explodiram ali 3 bases nucleares do Irã e aquela história, o Irã dizendo que não estava fazendo arma nuclear, que é só para energia, e os americanos não acreditando muito. Mas enfim, na prática, o que isso pode interferir ou não numa carteira de investimentos, olhando o que nós, investidores, conseguimos fazer e como a gente consegue se posicionar. Mas na prática, o que é essa situação, assim como outras situações de geopolítica, de confrontos, como essas situações impactam para nós investidores, olhando na ótica de quem está lá, decidindo todos os dias como investir, se precisa fazer algum ajuste de carteira ou não. Eu sempre parto da ótica que a tua estratégia de investimentos, ela tem que funcionar muitas e muitas guerras e muitas crises para frente. A gente não pode ter uma carteira muito suscetível a um mercado de alta, ao mercado sem crise, porque crise tem o tempo inteiro. Então, isso eu sempre reforço com os investidores. Se a tua carteira está bem ajustada no teu perfil, tu não deveria estar preocupado. Mas se tu está preocupado ou só quer entender um pouco mais como essa situação pode impactar nos teus investimentos, eu posso entrar em um pouco mais de detalhes sobre o que historicamente influenciam nessas questões econômicas as situações de guerra e confrontos por aí. Eu acho que um ponto muito óbvio é o seguinte, tá? A gente está falando de um confronto no Oriente Médio. O Oriente Médio é conhecido por quê, né? Além da religião e cultura local, a gente fala de petróleo, quando a gente fala de finanças e economia. Ali é uma região onde boa parte do petróleo importado no mundo inteiro é produzido. Então, um confronto ali naturalmente pode nos trazer uma certa preocupação. Ah, caramba, daqui a pouco o petróleo dispara, e aí? Tu tem uma reação em cadeia, né? Sobe o preço do petróleo, aí o custo de transporte aumenta, o custo de energia aumenta e tu gera uma reação em cadeia. Lá na ponta final, tu tem o quê? Inflação. Isso é uma hipótese, sim. Porém, no momento que eu estou gravando esse vídeo, já aconteceu no fato, o petróleo ele está muito longe, ele teria que subir talvez ali 30% para chegar no topo que chegou o barril do petróleo Brent em 2022. Para ter uma ideia, o petróleo WTI, que é uma das principais cotações que a gente acompanha, ele está sendo negociado a $75 o barril, sendo que a máxima dele foi mais de $110 o barril, que foi em 2022. E olhando numa outra ótica, muitos países já têm alternativas do petróleo. Por exemplo, para os americanos, é mais barato importar petróleo do que produzir lá, mas isso não quer dizer que os Estados Unidos não tenha capacidade produtiva. Os Estados Unidos consegue, é um custo mais alto do que importar, mas caso o petróleo suba muito, os americanos têm como produzir o petróleo necessário para a economia local de forma interna, sem precisar importar. Então, a dependência de petróleo já não é tão grande assim. Então, eventualmente, uma alta no petróleo não necessariamente vai ter uma reação em cadeia tão grande, visto que tem outras fontes alternativas de produção. Caso um investidor queira talvez especular um pouco mais nesse cenário, entendendo que o petróleo pode valorizar, quando a gente olha no Brasil, a gente tem obviamente a Petrobras, mas aí um ponto, tá? Investir na Petrobras está muito sujeito a decisões de governo e a política local. A Petrobras meio que precifica a política do Brasil. Fato, não é tanto petróleo, é política. Quando a gente olha PetroRio, por exemplo, aí já é uma alternativa que faz muito mais sentido para buscar um aumento na cotação do petróleo. Saindo do petróleo, agora o que é um outro ponto que geralmente o investidor acaba fazendo? Ele sai dos ativos mais arriscados, então a gente está falando aqui de ativos como, por exemplo, bolsa, talvez criptomoedas, mercados emergentes como Brasil, Argentina, Índia. Então o investidor que tem recurso ali, ele tira e manda para onde? Geralmente para a renda fixa americana. E principalmente a renda fixa americana de prazo mais curto. Por quê? Porque ele está basicamente fazendo caixa, ele não sabe o que vai acontecer. Então ele posiciona o dinheiro dele onde é fácil mexer e onde ele tem pouquíssima chance de um impacto negativo daquele dinheiro aplicado. O que é um viés interessante? É que a tendência do dólar a nível global, e isso é algo aberto no governo americano, é de enfraquecimento do dólar. O Trump ele tem um plano de reindustrialização. Esse plano de reindustrialização americana ele envolve, em boa parte, diminuir o custo para que seja interessante para alguém que fabrica em outro país ir para os Estados Unidos. Então, quem abre uma indústria olha o custo da mão de obra, enfim, e vai olhar
E isso relacionando, obviamente, ao valor da moeda. Um funcionário americano que ganha $2.000 é muito mais caro do que um funcionário indiano que deve custar muito menos que isso. Então, parte da tese do enfraquecimento do dólar é a própria visão do governo de reindustrializar o país e tornar o país mais acessível para indústrias do mundo todo. Então, por que eu estou misturando esses assuntos, tá? Porque a tendência de querer enfraquecer o dólar faz com que, naturalmente, tu investir em dólar seja algo um pouco assim, será? E se eu não vou investir em dólar na renda fixa de curto prazo, eu quero investir em outro ativo que me parece mais seguro no período de crise, eu tenho ele, o bom e velho ouro. Então, eu consigo investir em ouro, por exemplo, por uma ETF negociada no Brasil, que é a Gold 11, para quem é brasileiro é uma forma mais fácil, via B3, compra como se fosse uma ação. Para quem já tem um investimento fora, a alternativa seria, por exemplo, GLDM, que é uma ETF diretamente relacionada a ouro. Então, assim, eu citei 3 caminhos que geralmente podem acontecer em situações de guerra, principalmente no Oriente Médio, mas no caso de ouro e renda fixa americana vale de âmbito mais geral, guerras de modo geral. Mas o ponto é o seguinte, a tua carteira ela tem que ter proporções de classes de ativos que tu entenda que deu uma guerra, vai ter algum impacto, mas é um impacto pequeno, é um impacto talvez irrisório. Tu não pode ter a tua carteira de investimentos direcionada para uma tese. Eu acho que o mundo vai viver a paz mundial por 10 anos, juro baixo, inflação baixa. Vou comprar tudo em ações, em Bitcoin, vou tomar risco, vou tomar empréstimo no banco e alavancar. Não faz sentido, né? Tu tem que ter uma tese de investimento que ela perdure, que tu pense o seguinte, olha, se eu esquecer essa carteira por 10 anos, por 15 anos, por 20 anos, eu tenho que, lá no futuro, lembrar dessa carteira, olhar ela e ver que ela é uma carteira que performou, que ela foi bem, que ela gerou resultado e gerou consistência. Então, o resumo do vídeo é isso, tá? Quem está mais preocupado ou quer ter uma alocação mais direcional para o caso de uma escala maior da guerra, então as alternativas, tá? Treasuries americanos ou algum ETF de renda fixa americana com maior liquidez e título de curto prazo. Tu pode investir também em ouro dentro do Brasil com Gold 11 ou lá fora, se tem um ETF que faz isso. Ou se tu entende que pode ser algo mais direcionado com petróleo, também tem alternativas. A alternativa não falta. O mercado financeiro, eu digo assim, tem opção para tudo e para todos os cenários possíveis. O ponto é, dentre todas as opções do mundo, monta uma carteira que faz sentido para mais de um cenário e para a maioria dos cenários, até eu diria. Se tu quer um aconselhamento em relação à tua carteira, entender se ela está fazendo sentido, qual o impacto que uma escala maior na guerra pode ter na tua carteira, eu estou deixando um link aqui abaixo que tu pode me chamar, é meu contato direto, e a gente pode conversar mais sobre isso, tá? Me manda as tuas posições ou conversa comigo, eu posso te dizer se está fazendo ou não sentido essa carteira para o teu perfil.